Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo e hoje pus as duas câmaras porque agora com o Filmora, eu uso o Filmora para editar os vídeos. Epá, e o Filmora agora tem um recurso que é muito fixe para editar com mais que uma câmara, que é não sei como é que aquilo se chama, mas aquilo faz tipo uma regi, quase que funciona como uma regi, onde aparecem as câmaras todas a rolar ao mesmo tempo, sincronizadas, escolhe-se o som de uma delas, o áudio de uma delas, e depois é só ir escolhendo qual é que queremos que apareça no vídeo. Agora esta, depois aquela, é só selecionar, é muito mais fácil. Eu não estava a usar muito isso, porque o meu computador andava lento, porque estava com o disco rígido completamente a abarrotar. Isto antes tinha semáforos aqui. Opa! Estava com o disco rígido completamente a abarrotar e tornava aquilo mais lento, ou muito lento, e usando esse recurso ele começava a soluçar e essas cenas todas. Pá, e porque também os vídeos com duas câmaras ficam mais fixes, eu às vezes sou preguiçoso. Mas hoje queria-vos falar da minha... eu a dar pisca para a direita, este filho da puta, meu. Agora também tem semáforos aqui, foda-se. Já não passava por aqui há algum tempo. Mas hoje queremos falar do meu historial de acidentes de viação, que já tenho alguma experiência de acidentes de viação. Este de moto não foi o primeiro, foi o mais grave deles todos, ou melhor, foi o que eu me aleijei mais, porque já passei por outros que também foram assim, complicados. E então, o primeiro acidente de viação que eu tive, ainda não conduzia, ainda era o meu pai que vinha a conduzir, e ali no cruzamento de Oiá, em Oliveira do Bairro, ali à beira da fábrica de móveis Levira, pessoal que é dali da zona, pá, isto está tudo alterado, eu já não passava por aqui ao tempo, esta merda está toda mudada. Ali no cruzamento de Oiá, nós vinhamos de férias, de lá de baixo do Algarve, e parámos ali na Mealhada para jantar, e depois íamos entrar ali outra vez na A1. Pá, eu ainda não conduzia, não tinha idade para conduzir, devia ter, sei lá, pai 17 anos, por aí, se calhar, sei, pá, se calhar 17, 18 por aí, se calhar, eu sei que ainda não tinha carta de condução. E pronto, no cruzamento de Oiá, ali, aquilo todas as semanas, morria lá alguém, estava sempre a haver acidentes,
e dessa vez foi, nesse dia foi a nossa vez. Vinhamos todos no carro, os 4, os meus pais mais a minha irmã e um senhor que vinha com os copos, alcoolizado, não parou no stop e atravessou a estrada nacional com uma carrinha de caixa aberta e nós batemos-lhes em cheio na roda da frente, do lado esquerdo. O carro que o meu pai tinha na altura era um Renault 19, que foi o primeiro carro da Renault que o sistema de segurança foi desenvolvido em colaboração com a Volvo, e o carro portou-se muito bem na pancada, no embate, e pá, e à custa disso ninguém se aleijou a sério, não é? Eu só abri um sobrolho, o meu pai foi cuspido para fora do carro, a minha irmã partiu o maxilar e a minha mãe é que ficou pior, que ficou lá, o tabalia do carro partiu e fez-lhe uma ferida na perna e ela com a pancada ficou em amnésia. Foi assim um cenário um bocado caótico. Esse foi o primeiro. No outro dia passei lá nesse cruzamento, pá, puseram lá uns semáforos, mas pelos vistos acho que continua a haver acidentes na mesma. É que ali que precisava de uma... fazem rotundas em todo o lado. Ali que precisava de uma rotunda não fazem nenhuma rotunda. Tens espelhos ao uso. Esse foi o... Depois tirei a carta. Pai, tive uns toquezitos daqueles de cidade, aquelas coisas que é um farol partido, uma porta esmurrada. Não foram muitos, mas foram pai uns 2 ou 3, mas isso nem são acidentes. A seguir ao Renault 19, a minha mãe ficou com medo dos acidentes e cismou que queria um Volvo. E então o meu pai comprou um Volvo daqueles da série 400, um 440, e isto esqueci-me de dizer, na altura que foi estes acidentes ninguém usava cinto de segurança, não é? Que não era obrigatório. Teve o carro durante um tempo, mas depois gostava mais do 460. O 460 era mais clássico, era mais 3 mais como é? Tinha uma mala mais comprida que o 440. O 440 era 5 portas e o outro era 4 portas. E então resolveu trocar o 440 por 460. E no dia que ele ia entregar o carro à Auto Sueco para trocar pelo 460, teve um acidente com aquilo. Ali na circunvalação, em frente ao Magalhães Lemos, quem desce, aquilo estava a chover, eu tinha a carta há meia dúzia de meses, falta de experiência pura. Reduzi muito em cima da curva, já com o carro apontado para a curva, a traseira do carro foi-se embora, foi só deixá-lo ir. Eu ainda tentei contrabrecar, mas cometi o erro de deixar de acelerar. O lance na altura era muito baixo, o carro entrou para o separador central, e depois aquilo tinha lá um monte de terras e de folhas. O carro acertou em cheio, virou,
foi de lado, assim pelo lado direito, assim de lado, bateu com o tejadilho numa árvore e ficou direito outra vez. E dessa vez posso dizer que fui salvo pelo carro. Também não usava cinto de segurança nessa altura e podem crer que eu, quando percebi que o carro ia bater, porque aquilo inclusive tinha lá um sítio que dava para fazer a inversão de marcha, e o carro, ao passar por esse sítio, levantou a frente e depois, pumba, aterrou. E eu, quando percebi que ia bater, acreditei que eu agarrei-me com toda a força que tinha ao volante e encostei-me ao banco. E quando o carro bateu, eu bati com a cabeça no volante como se nada fosse, como se não estivesse agarrado. Uma coisa, aquilo, os embates provocam forças brutais. Também não me aleijei, fiz aqui um cortezito no nariz dos óculos, mas nada de especial, não me aleijei. O acidente até foi um bom negócio para o meu pai, porque depois o carro tinha seguro de danos próprios e a seguradora ainda lhe pagou mais que a Auto Sueco lhe ia dar pelo carro à troca. E esse foi o segundo, que também foi complicado, que aí tanto num como o outro podia-me ter magoado a sério, mas nesse segundo foi um bocado mais assustador, porque o primeiro acidente e agora o da moto já nem vou falar, porque vocês já sabem a história, já contei. Depois, a partir daí, nunca mais tive nem toques, nem nada disso. Andei há umas décadas. Portanto, esse acidente eu devia ter 19, 20 anos por aí, e depois até agora, passado 30 anos depois, é que tive outro acidente, e já me perdi na conversa. Sim, o que eu estava a dizer, o primeiro acidente e o da moto foi um embate, pum, e já está. Nesse não, o carro subiu lá para o separador central, que aquilo tem um separador central com árvores, e depois foi e capotou e foi a derrapar para lá fora, e eu ali dentro do carro a viver aquilo tudo, a ver quando é que era a pancada de misericórdia que me deixava, que me podia matar, a ouvir as pancadas de um lado e do outro, e a pensar, é desta, é daquela. Não, felizmente não me magoei, e foi mais assustador, foi muito mais assustador por causa de haver por causa de não ter sido uma pancada seca e acabou. Não, eu despistei-me e depois fui por lá para o separador central a bater. O carro não foi a bater, o carro depois só bateu numa árvore, mas foi capotou e foi a derrapar por lá fora, e foi mais assustador de qualquer um dos outros. Tanto num como no outro, como disse, já não me magoei, só neste da moto é que foi grave a nível de consequências físicas, não é? Que parti uns quantos ossos. Por isso, quando me dizem que não ganhaste medo da moto, se fosse a ganhar medo de andar na estrada, já não andava de carro há muitos anos. E foi esta a ciclovia é ali, mas pronto, na estrada é que é fixe. A ciclovia, aquela parte vermelha, é uma ciclovia.
foi esta a minha história com acidentes de viação. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, divirtam-se, estão a ver a ciclovia. Está ninguém na ciclovia, nem peões, nem o caraças, mas não, no meio da estrada é que é fixe. Fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo fascículo.